Olá pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre a parametrização inteligente. Então o intuito desse vídeo de hoje é apresentar para vocês quais variáveis iremos parametrizar através do seu balancete para chegarmos aos resultados desejados nos dashboards. Então através dessa parametrização é onde que nós chegaremos com o nosso objetivo de visualizar aquelas informações corretamente. Então através daqui eu vou tentar dar uma clareza para vocês de quais variáveis iremos parametrizar e qual variável que esse indicador impacta dentro do NuConte. Então olha só, como vocês podem ver, os nossos dashboards aqui, eles não foram preenchidos, ainda falta informação para ser inserida para concluirmos efetivamente com êxito a nossa parametrização. Então o primeiro passo a se realizar é preenchermos os grupos patrimoniais, ativo e passivo, e também o grupo de resultado para chegarmos ao resultado desejado, que é preenchermos todos os nossos indicadores dentro do NuConte. Beleza? Então o primeiro passo a se fazer, nós vamos começar pela variável de ativo. Mas antes de começar a parametrização, nós criamos um playbook para te ajudar a parametrizar as contas corretas. Então, como vocês podem ver, nesse playbook nós já deixamos detalhadinho aqui quais são as etapas a se realizar para chegar no resultado. Então, qual variável eu devo parametrizar através do meu plano de contas para chegar ao resultado desejado. Então, olha só, aqui já indica a variável de ativo. Qual que é? Se eu parametrizar ativo, o que vai impactar nos indicadores do NuConte? Ele vai impactar no ROA, que seria o retorno sobre o ativo, então ele está localizado na aba de avaliação. Aqui nós temos o indicador de rentabilidade também, onde que ele está localizado na aba de estrutural. Então aqui ele vai te dar um pouco de clareza. Então, por exemplo, o ativo circulante da mesma forma. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você consiga ter acesso a essas informações e te dar um pouco mais de clareza e segurança na hora de parametrizar esses dados. Beleza? Então, seguindo aqui para a parametrização, vamos avançando aqui primeiramente com o ativo. Então, o primeiro grupo que nós iremos parametrizar, a primeira variável, então é muito importante a gente enxergar isso aqui dentro do NuConte, que as variáveis são as variáveis que nós devemos parametrizar para o NuConte gerar os dashboards. As contas parametrizadas são as contas que nós vamos buscar através do seu plano de contas, que foi inserido através do balancete dentro da plataforma. Aqui está localizado o classificador, que o classificador são os classificadores do seu balancete. Essas informações do classificador e código têm que estar iguais ao seu balancete. Beleza? Então, para te dar mais clareza, caso de conferência, você pode pegar o seu balancete e visualizar junto com o NuConte. Beleza? Então, seguindo aqui, vamos para a primeira variável, que seria a variável de ativo. Na variável de ativo, nós iremos parametrizar apenas o ativo. Então, o NuConte ele já identificou que ele pegou o meu classificador 1, que seria o ativo, e automaticamente já identificou esse processo. Mas aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu já mostrei para vocês através do playbook que lá conseguimos identificar quais variáveis impactam. Então o ativo ele impacta, por exemplo, no ROA, que seria o retorno sobre o ativo. Quanto que a minha empresa, quanto o ativo da minha empresa vem gerando de retorno na sua operação. Então está sendo eficaz, está tendo um retorno desejado, não está, eu estou com muito estoque acumulado, então isso pode estar impactando aqui também na rotatividade. Então esse indicador em específico ele vai impactar em indicadores de rentabilidade, ROA, por exemplo, leverage. A gente vai conseguir entender um pouco mais através do playbook que eu vou disponibilizar para vocês, ter essa clareza que vai ajudar na hora de parametrizar essas contas. Então, caso vocês tenham alguma dúvida também, temos aqui algumas formas de te ajudar a enxergar essas informações. Então, temos as partes de ajuda aqui, que ela vai indicar a definição dessa variável, quais indicadores influencia. Então, nesse caso aqui, nós criamos novos indicadores. Então, aqui nós vamos parametrizar só a variável de ativo. Então, através do playbook seria interessante você observar junto com ele para parametrizar da forma correta. Beleza? Então aqui o NuConte ele já interpretou a variável correta, então nós não precisaremos mexer em nada aqui. Então eu vou clicar em cancelar aqui. Beleza. Seguindo para outra variável, seria a variável de ativo circulante. Então aqui nós iremos parametrizar só o nosso ativo circulante, nossos bens de curto prazo. Então aqui,
automaticamente eu já consigo notar que o NuConte já selecionou a variável que eu desejo. Então toda vez, pessoal, que vocês forem fazer uma parametrização, eu indico que ou vocês usem as setinhas, né, para expandir os grupos, né? Aqui nós estávamos observando só o ativo, né? Então aqui a gente já consegue ter uma clareza, né, das contas sintéticas, contas analíticas. Então, para ficar mais claro, eu gosto de utilizar a opção de expandir tudo, onde eu vou identificar todo o meu plano de contas para ficar cada vez mais fácil de parametrizar essas variáveis. Beleza? Então aqui a gente já pode ver que o NuConte ele já identificou corretamente o nosso ativo circulante, né? Então é importante você olhar para o classificador, né? Então ele está pegando aqui, né, todas as obrigações, os bens, né, desculpa, de curto prazo. Então aqui a gente já consegue identificar que está correto, né? Essa variável de ativo circulante ela vai impactar liquidez seca, liquidez corrente, liquidez geral, né? Outros indicadores também, estrutura de capital que nós temos na aba de estrutural. Então ali a gente consegue ter um pouco mais de clareza através dessas informações, beleza? Então aqui o NuConte ele já interpretou de forma correta, então eu não vou parametrizar nada. Vindo aqui para a caixa equivalente de caixa, nós estaremos parametrizando o nosso disponível, né? Então, olha só, o NuConte ele já interpretou 3 contas corretamente aqui. Então, eu vou só avaliar aqui para ver se está correto com a realidade, se ele está pegando a nossa conta sintética. Então, pessoal, nós vamos priorizar parametrizar sempre a conta sintética. Por quê? A conta sintética, elas são as totalizadoras das contas analíticas. Então, se eu somar todas as contas do subgrupo, elas vão dar o total do meu disponível. Então, automaticamente, se eu selecionar essa variável, eu estou selecionando todas elas aqui também. Mas eu também posso selecionar uma a uma. Eu posso selecionar caixa geral, bancos, conta movimento e aplicações de curto prazo. Só que eu não posso deixar a variável de disponível parametrizada, porque irá dar duplicidade nessas informações. Vocês concordam comigo? Se eu pegar, parametrizar o disponível ele é o total de todas essas variáveis aqui. E se eu somar, se eu parametrizar as contas que estão abaixo, automaticamente ela vai somar com o meu disponível, então vai duplicar essa informação. Então, se a gente precisar marcar o caixa geral, bancos contra movimento, aplicações financeiras de curto prazo, nós precisaremos desmarcar a conta de disponível. Se fizermos assim, está correto, mas se deixarmos o disponível aqui, estará errado e vai dar erro em alguns indicadores que impactam, por exemplo, como disponível, que seria a liquidez imediata, né? A capacidade dessa empresa honrar com as suas obrigações no curto prazo. Beleza? Então, nesse caso, eu vou retirar essas informações e deixar apenas o nosso disponível. Então, aqui está correto também, eu não vou precisar modificar, o NuConte ele já interpretou e vamos avançar para as próximas variáveis. A próxima variável que nós temos aqui é a variável de estoque. Então, na variável de estoque, nós iremos parametrizar apenas o nosso estoque, né? O grupo total. Então, vamos lá. Vou expandir tudo para a gente ter uma clareza do nosso plano de contas. E a gente já consegue identificar aqui que essa empresa ela é uma empresa prestadora de serviço, então ela não tem estoque, então ok, né? Tem esses casos, né, empresa de comércio e serviço. Então, nesse caso do estoque, ele vai impactar nos seguintes indicadores. Ele vai impactar no meu PME, meu prazo médio de estocagem, né? Então, ali ele vai acusar para a gente quanto que essa empresa, né, ela efetivamente, quanto o giro de estoque, né, quanto tempo leva para essa empresa conseguir girar o seu estoque, né, completo. E, automaticamente, hoje ela impacta em apenas esse indicador, né? Eu vou dar uma conferência aqui, ó. Então ela vai impactar no nosso PME, o ciclo financeiro, porque é a junção dos prazos, né, dos prazos médios de estocagem, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, ciclo operacional também. O saldo de tesouraria também, né, porque ela impacta no nosso ativo operacional, ela está na nossa operação, a gente precisa vender aquela mercadoria para ter esse retorno. Aqui nós temos a liquidez seca também na aba de capital de giro, onde ele vai mostrar para a gente, né,
quanto que essa empresa, né, do nosso ativo circulante, né, impacta naquele resultado, e no valor de liquidação também, né, porque a empresa está liquidando os seus estoques, né, liquidando a sua operação, então ela precisa vender seus bens, né, e automaticamente quitar, né, com as suas obrigações, confrontar ativo e passivo, e o que sobrou é quanto ela consegue receber ou quanto ela vai ter que pagar caso suas obrigações sejam maior que seus bens. Beleza? Então nesse caso, pessoal, como a gente não tem, no caso dessa empresa aqui, nós vamos marcar uma variável que é eu não possuo conta para essa variável. Por quê? Sempre quando ocorrer esses casos das empresas ser de serviço ou comércio e a gente não vai, às vezes não tem essa variável, nós iremos parametrizar essa conta, que eu não possuo conta para essa variável. Pelo seguinte, quando a gente parametriza aqui, a gente indica para o NuConte que essa empresa ela não tem estoque. É uma empresa de serviço, ela presta serviço, ela não tem estoque. Mas vai ocorrer de empresa que presta serviço ter estoque? Sim, mas a gente vem aqui e parametriza a conta de estoque. Beleza? Então, feito isso, eu vou avançar aqui para as contas a receber. Na contas a receber, nós iremos parametrizar tudo o que essa empresa ela tem a receber no curto prazo. O que essa empresa ela tem ali no nosso ativo circulante que faz parte, né, que é do recebimento no curto prazo. Então aqui a gente já pode identificar que ela já parametrizou a nossa conta de clientes, ó. Então ela já está selecionado, grupo 1102. Então está correto, né? Os clientes eles são contas a receber no curto prazo. E vamos observar dentro do nosso ativo circulante se temos alguma outra conta. Então automaticamente observei aqui que essa empresa ela não tem outra conta além de clientes. Então a gente não vai parametrizar nada nesse caso. Então o contas a receber, pessoal, ele vai impactar lá no valor de liquidação. Por quê? Porque a gente precisa entender quanto que essa empresa ela tem a receber para ela consequentemente conseguir liquidar o seu negócio, né? Então se ela tiver muito a receber, mas ela tiver muita obrigação também, a gente vai confrontar os dois para entender e viabilizar a melhor forma possível, né? Então ser o mais viável na hora de liquidar essa empresa. Qual que é mais viável? Essa empresa, se ela tiver mais bens do que ela tem de obrigações, ela tem mais a receber, então é ótimo. Então seria viável caso ela quisesse encerrar o negócio dela hoje. Então aqui a gente consegue ter uma clareza. Então esse indicador de contas a receber, ele impacta diretamente no nosso indicador de valor de liquidação localizado na aba avaliação. Beleza? Então seguindo aqui, nós vamos seguir para a conta de clientes. Então em clientes aqui, como vocês podem ver, ela já parametrizou, então está corretamente. Então pessoal, uma dúvida que pode surgir para vocês, mas já esclarecendo é, por que tem clientes parametrizados em três variáveis aqui? Clientes, pessoal, todas essas variáveis que nós temos do NuConte aqui localizadas no canto esquerdo, elas impactam em indicadores diferentes, então não dará duplicidade nas informações, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Então você pode parametrizar a mesma conta mais de uma vez, não tem nenhum problema. Podem ficar tranquilos e parametrizar essas contas de acordo com o que vocês identificarem aqui dentro. Beleza? Nessa estrutura que a gente está realizando aqui. Então aqui a gente vai partir para a conta de clientes. Então como ele já está parametrizado e clientes ele vai impactar, por exemplo, no prazo médio de recebimento, no nosso ativo operacional, ele vai impactar também na hora da gente liquidar, né, essa empresa. Então no caso ali, por exemplo, localizado em bens em contas a receber, então ali a gente já consegue ter uma clareza que eles não impactam no mesmo indicador, então não dará duplicidade. Por quê? Porque lá no valor de liquidação eu utilizo contas a receber, eu não utilizo clientes, então ele está utilizando uma informação que eu já tenho localizada dentro de contas a receber. Beleza? Então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Então seguindo aqui, eu vou partir para um ativo operacional. Meu ativo operacional, ele está relacionado à minha operação, o que essa empresa precisa para funcionar. Então, por exemplo, o que eu tenho dentro do meu ativo circulante que essa empresa ela não opera sem. Então aqui, ó, vamos lá parametrizar o nosso ativo operacional. O nosso ativo operacional ele vai impactar na nossa necessidade de capital de giro, quanto eu preciso de recursos para realizar a minha operação. Então aqui é onde a gente coloca insumos para cálculo da nossa necessidade de capital de giro. Beleza? Então
Aqui eu vou expandir tudo para a gente ter clareza do nosso plano de contas. Já identifiquei que a nossa variável de clientes está parametrizada, então ok, está certo, porque eu preciso vender meu serviço para alguém, alguém precisa contratar o meu serviço para eu ter receita, então automaticamente os meus clientes fazem parte da minha operação. Então aqui a gente já selecionou uma variável. Então provavelmente vai surgir alguma dúvida, né? Por que eu não enquadrei disponível? O disponível, ele não é uma atividade operacional, ele é uma atividade de financiamento, né? Onde eu busco recurso para injetar dinheiro para trazer esse recurso para dentro. Então nesse caso aqui, como nós estamos lidando com a aba de capital de giro, aqui nós não estamos observando o que eu tenho financeiro. Então se você estiver selecionando essas variáveis de disponível e empréstimos, está errado, porque elas são atividades de financiamento, né, e não operacional. Então essas duas variáveis, se elas estiverem no seu balancete localizadas dentro da variável de ativo, nós não iremos parametrizar elas, porque não fazem parte da operação. Beleza? Então aqui nós vamos para clientes, então está correto. Vamos aqui, créditos diversos, vamos observar o que tem dentro de créditos diversos. Aqui nós temos o código 1105. Aqui já podemos identificar que temos adiantamentos a fornecedores, né? Nós precisamos de mercadorias, né? Ou então de fornecedores, materiais para prestar o nosso serviço. Então aqui a gente vai ter que selecionar essa informação. Adiantamentos a fornecedores fazem parte da operação. Adiantamentos diversos, né? Meus empregados fazem parte da minha operação, sem eles eu não consigo operar, então fazem parte sim da minha operação. Que automaticamente, pessoal, quando eu seleciono o 110503, se eu olhar aqui para baixo, ó, ele está buscando até adiantamento de férias, então está correto, né? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, olhe para o classificador, né? Ele vai te direcionar para as contas abaixo. Aqui, pessoal, nós temos adiantamentos aos sócios. E dentro desse grupo nós temos antecipação de lucros. Então aqui a gente já pode ter um ponto de atenção. Por quê? Se o sócio fizer parte da operação, a gente enquadraria. Mas nesse caso, como é uma antecipação de lucros, não efetivamente faz parte dessa operação dela, nós não iremos enquadrar essa informação, porque nós estaremos colocando algo a mais que não é a realidade. Não efetivamente, a antecipação de lucros é para a operação da empresa, mas se for, a gente pode enquadrar, né? Depende do seu entendimento, né? Você conhece mais sobre a realidade da empresa, então fica mais fácil para você, né, parametrizar essas informações da forma do seu entendimento. Nesse caso aqui eu não vou colocar porque eu não sei, acredito que por ser adiantamento ao sócio, né, ele não esteja ligado na operação, ele tem outras pessoas que estão ligadas na operação, que são os empregados, então aqui eu não vou selecionar essas informações, eu já vou parametrizar logo o nosso imposto a recuperar, porque a empresa, ela para operar, ela precisa pagar imposto, então automaticamente faz parte da operação dela. Então eu já seleciono o nosso imposto a recuperar e automaticamente nós temos aqui os outros créditos, que são a conta de créditos diversos. Provavelmente eu não sei que conta se refere a isso, então como você já tem mais clareza sobre a empresa que você está parametrizando, sobre o seu cliente, fica mais fácil de você interpretar essas contas. Nesse caso aqui eu vou colocar essas contas de outros créditos, porque eu não conheço da realidade dessa empresa, mas eu quero ter essa informação para apurar a nossa necessidade de capital de giro. Se caso não fizer sentido essa informação, nós voltaremos aqui na parametrização e iremos desmarcar essa informação aqui por não fazer sentido aquela variável que nós estamos parametrizando. Beleza? Então selecionando aqui o crédito diverso e já podemos salvar porque parametrizamos tudo o que está dentro do nosso ativo circulante. Beleza? Feito isso, nós vamos aqui para a variável abaixo, que é ativo não circulante. Aqui no ativo não circulante, nós vamos parametrizar apenas o nosso ativo não circulante, nossos bens de longo prazo. Então aqui, se eu expandir tudo, eu já vou localizar que a nossa informação que nós precisamos já está parametrizada. Então o ativo não circulante, ele também impacta, por exemplo, no valor de liquidação, né? A gente vai ter ali quanto que nós temos, né, de imobilizado ou de longo prazo para conseguir liquidar o meu negócio.
aqui também no ativo não circulante, ele vai impactar um pouco na nosso capital de giro, né? A gente vai ter um pouco mais de clareza. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, nós criamos esse e-book justamente para te ajudar. Olha só, ele vai impactar no capital de giro, vai impactar no saldo de tesouraria, porque o saldo de tesouraria ele é a diferença entre meu capital de giro menos a necessidade de capital de giro. Aqui a imobilização do patrimônio líquido também, né, o que eu acabei de comentar com vocês, ele é localizado na aba de avaliação. Então, se eu for liquidar a minha empresa hoje, né, ou então também, né, quando entender quanto do meu PL está imobilizado, a gente consegue ter uma clareza aqui sobre essas informações, beleza? Então aqui está correto, eu não vou mexer em nada. E agora nós vamos aqui para a segunda parte, o último item, né, da variável de ativo, do nosso grupo de ativo, que seria o imobilizado. Então, pessoal, no imobilizado nós iremos parametrizar o nosso imobilizado líquido. Então nós já vamos selecionar juntos com a depreciação. Então, nesse caso, eu já vou selecionar o grupo 1202. Por quê? Porque se eu selecionar ele já vem com as depreciações acumuladas, olha só. Então aqui a gente já reduz um pouco de trabalho na hora de parametrizar. Então o imobilizado, pessoal, ele vai ser um indicador que ele vai impactar também no valor de liquidação, né? Porque o imobilizado da empresa conta como um bem, né, para aumentar o nosso valor de ativo. E se você, né, já conseguir observar, ele impacta em apenas essa variável. Beleza? Então aqui eu já parametrizo e já finalizamos o nosso grupo de ativo. Feito esse procedimento, pessoal, vamos avançar para o grupo de passivo. Aqui no grupo do passivo, a gente já pode identificar que no Conte ele já interpretou algumas contas aqui para a gente. Nós iremos validar se essas contas estão corretamente ou não. Então, o primeiro grupo que nós temos aqui é o grupo do passivo. O grupo do passivo aqui nós vamos parametrizar da mesma forma como nós fizemos para o ativo, onde nós iremos selecionar o grupo 2, né, o nosso passivo total. Então, se nós somarmos nosso passivo circulante mais o passivo não circulante, nós teremos o nosso total do passivo. Então aqui ele está pegando o nosso passivo total. Então o passivo é um indicador que vai impactar também na aba estrutural, né, que a gente está utilizando de contas patrimoniais. Então a gente vai começar a medir também, né, alguns indicadores de rentabilidade. Então a gente já consegue identificar aqui, ó, o leverage também, né, que é um indicador de rentabilidade para apurar a alavancagem, né, quanto a dependência de terceiros, dependência de capital próprio, né, que a empresa tem, quanto de capital próprio ela tem a mais, quanto que ela tem mais de capital de terceiros, estrutura de capital, né, então ela vai impactar mais na aba estrutural, como eu havia comentado com vocês, né, que são indicadores que a gente está utilizando da forma de recursos, né, de informações patrimoniais, beleza? Então, avançando aqui, o passivo está correto. Nosso passivo circulante, ele vai ser impactado no indicador da liquidez corrente, né, onde a gente vai confrontar o nosso passivo, o nosso ativo circulante, né, sobre o nosso passivo circulante, achar quanto que é efetivamente essa empresa aí, ó. Então ela impacta nas três liquidezes: imediata, corrente e seca, né? Então nós temos aqui no curto prazo a liquidez corrente, a liquidez seca, a composição de endividamento dessa empresa também, e também no valor de liquidação, né, que é localizada na aba de avaliação. Então lá nós estamos confrontando os nossos bens com as nossas obrigações. Automaticamente o que sobrar é o que essa empresa deve ou então o que ela recebe por liquidar o seu negócio. Beleza? Então vamos seguir aqui para a nossa variável de fornecedores. Na variável de fornecedores, pessoal, nós vamos parametrizar só os fornecedores. Então aqui, ó, como vocês podem ver, no caso dessa conta, nós temos débitos para compra, né, 2101. Então depende da nomenclatura de cada plano de contas. A gente já consegue observar, ó, que ele pegou até o grupo de fornecedores, mas nada me impede de eu vir aqui, desmarcar essa opção e marcar a conta de fornecedores. Não tem nenhum problema, porque ela está pegando apenas o grupo de fornecedores. Isso não vai impactar para a gente no resultado, porque a gente já está buscando a nossa variável correta. Então o grupo de fornecedores, pessoal, ele vai impactar tanto na aba de resultados. Nós temos um indicador lá de contas a receber e contas a pagar, né, entendendo quanto que essa empresa obtém, né, quanto que ela tem mais a pagar ou se ela tem mais a receber, né, ela confronta os dois. Ela também vai impactar no nosso PMP, que automaticamente vai impactar no nosso ciclo financeiro e nosso ciclo operacional, né, porque são indicadores que utilizam dos prazos médios para apuração. Então ele vai impactar mais nas abas de resultado e nas abas de
avaliação, na aba de capital de giro, desculpa. Então ele vai impactar mais na aba de resultados e na aba de capital de giro, onde nós vamos apurar, né, os nossos prazos médios e entender quanto que é o ciclo financeiro dessa empresa e quanto que é o ciclo operacional. Beleza? E seguindo aqui, vamos agora para a variável de provisões. Pessoal, essas provisões aqui, nós vamos parametrizar as nossas provisões trabalhistas, e essas provisões aqui, elas vão impactar no indicador da folha de pagamento. Então o nosso dashboard da folha, ele vai apurar quanto que essa empresa ela vem provisionando ao longo do tempo para ser pago lá de 13º e férias, né? INSS sobre férias, FGTS sobre férias. Então a gente utiliza aqui as provisões trabalhistas. Então nós iremos selecionar o grupo sintético 2109 para buscar todas essas informações aqui. Então, em específico, pessoal, esse indicador de provisões, ele impacta no dashboard da folha lá em provisões. Beleza? E agora, seguindo aqui, nós vamos agora para o passivo operacional. Então, da mesma forma como nós realizamos anteriormente lá no ativo, que eu comentei com vocês que nós iríamos parametrizar as contas incluídas dentro do nosso passivo circulante, no ativo circulante, da mesma forma nós vamos fazer aqui para dentro do passivo. Nós iremos parametrizar dentro do nosso passivo circulante o que está relacionado à operação dela. Então esse indicador, né, essa variável que nós estamos parametrizando de passivo operacional, ela será impactada na nossa necessidade de capital de giro. Então nós estamos pegando ali quantos de bens que nós temos que impactam na nossa operação. E agora nós vamos parametrizar as nossas obrigações que estão relacionadas à nossa operação. Então, para manter um padrão aqui, eu vou desmarcar a opção de débitos e vou marcar a opção de fornecedores para ficar um pouco mais fácil e legível para vocês. Então aqui nós temos já fornecedores que fazem parte da operação, acho que aqui não tem nenhuma dúvida, né? Porque nós precisamos de fornecedores para realizar a nossa operação. Né? Aqui, obrigações sociais, nós temos INSS, FGTS a recolher. Então aqui está relacionado aos funcionários. Então eu tenho funcionários que fazem parte da minha operação, então eu preciso sim selecionar essas informações, né? Fazem parte da minha operação. Obrigações fiscais, minha empresa ela precisa pagar imposto para funcionar, então também faz parte da operação, né? Vou selecionar aqui também as obrigações fiscais. Aqui abaixo nós temos obrigações diversas, então tem o prolabore a pagar. Então se esse sócio faz parte da operação, também você entende que sim, a gente pode enquadrar essa informação aqui também sem nenhum problema. As obrigações a pagar, nós temos salários, rescisões, férias, então está relacionado a funcionário. Funcionário faz parte da minha operação. Minha empresa ela não funciona se ela não tiver funcionário. Então eu preciso sim considerar eles como parte da minha operação. Então obrigações pessoais a pagar. E aqui também nós temos as provisões trabalhistas, né? O 1109. Então a gente já pode selecionar também que as provisões fazem parte da operação, mesmo que seja futuro, ainda faz parte da operação. A gente precisa contar com isso também, né, para a gente conseguir apurar a nossa necessidade de capital de giro. Beleza? Então, feito isso, a gente já pode salvar nosso passivo operacional e vamos aqui para o nosso passivo não circulante. Então no passivo não circulante, pessoal, da mesma forma como nós fizemos para o ativo não circulante, nós iremos parametrizar apenas o nosso passivo não circulante, né? Então nós já temos ele aqui, ó, o grupo 22, né? Classificação 22, passivo não circulante, mais conhecido também como exigível a longo prazo. Então aqui a gente já selecionou essa informação. Esse é o indicador do passivo não circulante, que ele vai impactar lá nosso valor de liquidação, né? Quando a gente estiver liquidando, a gente está confrontando o nosso passivo com o ativo, igual eu comentei com vocês, então ele impacta também nesse indicador. Ele vai impactar também no nosso capital de giro, né? Para a apuração do nosso capital de giro. Então se eu vier aqui, ó, mostrar para vocês no nosso passivo não circulante, nós temos capital de giro, tem a composição de endividamento também na aba de avaliação, o valor de liquidação que eu comentei com vocês, o saldo em tesouraria na aba de capital de giro, porque ele confrontou o nosso capital de giro com necessidade, então automaticamente nós temos o nosso passivo não circulante incluso aqui também. Beleza? Então feito isso, eu já posso parametrizar, que eu já consigo ter mais clareza nessa informação. Aqui, pessoal, automaticamente o NuConte ele já identificou a conta de patrimônio líquido, então o patrimônio líquido também ele vai impactar no nosso saldo de tesouraria, né? Tanto porque ele vai ser apurado aqui no nosso capital de giro,
né? Ele é impactado também em nosso EVA, né? Que seria o retorno esperado pelo investimento. Aqui nós temos o saldo em tesouraria também, né? Porque está confrontando o capital de giro com a necessidade, e temos aqui a imobilização do patrimônio líquido. Então a gente está conseguindo entender aqui quanto do nosso patrimônio líquido está efetivamente imobilizado. Beleza? Então, pessoal, nós já concluímos duas etapas, que seria ativo e passivo. Agora vamos para a última etapa, que seria a etapa de resultados. Então, aqui, pessoal, em resultados, nós já conseguimos identificar que a gente irá parametrizar as contas de receita, custo e despesa. Então aqui, para dar um pouco mais de clareza para vocês, vocês podem identificar que quase nenhum dos indicadores foram preenchidos, porque o NuConte muitas contas ele não identificou aqui. Então é a hora da gente ensinar para ele, para que nas próximas empresas ele consiga buscar efetivamente, corretamente, essas contas que a gente parametrizou aqui. Beleza? Então, pessoal, nas contas de receita é onde que vai ser impactado no nosso lucro líquido, vai ser impactado na nossa distribuição de resultados, vai ser impactado no aba de resultados. Então, tudo o que influenciar em receitas é o que a gente vai estar parametrizando aqui. Então, nesse caso, olha só porque é importante nós abrirmos o plano de contas. Aqui eu já notei que a classificação 4, elas são custos. Então, custos não é o que a gente quer parametrizar aqui. Nós queremos parametrizar o que é receita. Então, nesse caso, pessoal, nós iremos parametrizar só o que é receita. Aquele grupo 4 não é o que a gente pretende parametrizar. Mas olha só, nós temos aqui o grupo 6, receitas barra ingresso. Nesse caso aqui, a gente vai parametrizar o grupo 6 todo. Por quê? Porque a gente está pegando tudo o que é receita. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente já está conseguindo identificar quais informações nós devemos parametrizar. Então, em receitas, nós devemos colocar tudo o que é receita, independente se ela estiver líquida, se ela estiver bruta, Então, tudo que for receita, pessoal, a gente vai enquadrar. Então, receita financeira, outras receitas operacionais, receita bruta, receita já com as deduções, que é a receita líquida, a gente vai parametrizar tudo isso, beleza? Então, eu parametrizando o grupo 6, eu já estou incluindo tudo o que é receita aqui, então eu não vou precisar parametrizar mais nada nesse caso. Então, nós já fizemos a alteração, agora vamos aqui para a receita bruta. Então, a receita bruta, pessoal, ela é um dos indicadores que vai impactar na nossa margem de contribuição, Então, para chegarmos efetivamente a quanto que essa empresa ela precisa vender, as suas mercadorias para atingir uma margem. Então, aqui, pessoal, nós vamos colocar só a receita bruta. Então, os serviços prestados, essa empresa ela tem a empresa prestadora de serviço, então automaticamente é a receita bruta dela. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida também, automaticamente aqui a receita bruta ela vai impactar no ciclo financeiro, margem de contribuição, PMR, na aba de capital de giro, ciclo operacional. Da mesma forma, ele vai dar uma clareza aqui para vocês nos indicadores. Feito isso, pessoal, vamos aqui para os impostos sobre a receita, Quais impostos incidem sobre a receita? Então, nós temos PIS, COFINS, ISS, ICMS, temos aí também a DAS, que seria o Simples. Então, a gente vai incluir os impostos que são incidentes sobre a receita. Beleza? Então, aqui nós temos já o Simples Nacional, parametrizamos ele e automaticamente. Então, pessoal, o imposto sobre a receita automaticamente ele vai impactar em alguns indicadores junto com a receita, quando ele for apurado pela receita líquida. Então, vou pegar minha bruta menos os impostos sobre a receita, obtivemos aí a nossa receita líquida. No cancelamento e devoluções de desconto, pessoal, ele vai ser impactado no valor da margem de contribuição, ele vai ser diminuído ali daquele valor da receita bruta, considerando que houve descontos, cancelamentos ou devoluções, que automaticamente a gente vai obter o valor para chegar na nossa margem de contribuição. Então aqui, pessoal, eu vou colocar que eu não possuo conta para essa variável, porque já identificamos ali que essa empresa ela não possui cancelamento e desconto, não é muito comum para uma empresa de serviço obter cancelamentos, devoluções ou descontos, é mais comum para uma empresa de comércio. Então, nesse caso, a gente já colocou ali que ela não possui conta para essa variável. Então, feito isso, pessoal, vamos para a variável de receita. Aqui na variável de receita, nós iremos parametrizar tudo o que é
outras receitas que não esteja relacionado à operação, né, que não seja receita bruta. Então nós vamos parametrizar as outras fontes de recursos que essa empresa possui. Então receita financeira e outras receitas operacionais, né, que são outros meios de captação de recursos que essa empresa obtém. Então, por exemplo, pessoal, um dos indicadores que vai impactar sobre a receita, outras receitas, vai ser o EBITDA, né, o lucro, o resultado operacional, né, quanto essa empresa ela vem gerando de resultado operacional. Então ela é um dos indicadores importantes aqui, né, para a nossa análise após a parametrização. Então, pessoal, da mesma forma, aconselho vocês a estarem entrando no nosso arquivo aqui, ó, para ficar um pouco mais claro para vocês, né? Então, como eu comentei, ele é impactado no EBITDA, então o EBITDA ele possui no resumo, avaliação estrutural. Então, para ficar mais claro para vocês, né, todo esse entendimento. Beleza? Então, seguindo aqui, vamos para a variável de custos. Então, nós já podemos identificar que já temos aqui a variável de custos, então essa empresa ela possui custo dos serviços prestados. Então, pessoal, nessa variável nós vamos parametrizar tudo o que é custo. Então, quais variáveis que o NuConte utiliza o custo? Então, nos gastos, onde a gente vai visualizar, por exemplo, na aba de resumo, na aba de resultado, nós temos um indicador, né, um gráfico de custos, né, o custos do período. Então, ele também vai estar impactado ali. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu irei enquadrar o grupo 46, custo dos serviços prestados. Então, ele já vai estar selecionando todas as informações que essa empresa ela considera como custo, né? Então, a despesa com o pessoal, quem está envolvido ali na prestação do serviço. Então, automaticamente, eu posso parametrizar tanto o nosso grupo 46 quanto o nosso grupo 4 sem nenhum problema. Porque ele está dividido, olha só, porque a despesa já é o 5. Então, eu não vou estar considerando informação que eu não quero aqui. Beleza? Então vou parametrizar aqui custos de serviços prestados. Automaticamente essa empresa ela não possui CMV, né? O CMV ele vai impactar por exemplo no nosso PME e também nos outros gastos, né? Outros gastos que seria na parte da aba de resumo. Então aqui, pessoal, o nosso CMV nesse caso em específico ela possui o CPV. Ela possui o custo dos serviços prestados. Então eu vou considerar essa informação. Então, se ela for uma empresa de comércio, uma empresa de serviço vai ser o CPV, né? Então aqui a gente já consegue utilizar essa mecânica, beleza? Aqui, pessoal, a compras para estoque, nós já vamos selecionar as compras para estoque, mas poxa, essa empresa é uma empresa de serviço, ela não tem estoque, então nós não iremos parametrizar nada, mas nós não podemos esquecer de parametrizar aqui o não possuo conta para essa variável. Eu preciso selecionar essa informação para o NuConte entender que essa empresa ela é uma empresa de serviço, ela não tem estoque, então eu posso parametrizar automaticamente compras para estoque. Beleza? Seguindo aqui então, já parametrizamos aí dois grupos, né, de resultado, receita e custo. Então já foram gerados aqui alguns indicadores importantes para a gente. Então automaticamente vamos aqui para os próximos passos, que seria da despesa. Então, pessoal, aqui em despesa, da mesma forma como nós fizemos para custo e para receita, nós vamos selecionar tudo o que é despesa. Então nós temos aqui o grupo 5. Beleza? Então no grupo 5, pessoal, a gente pode selecionar tudo que é despesa. Então ele vai impactar tanto na apuração do lucro líquido dessa empresa, na aba de resultados, né, onde ele vai detalhar para você quanto que foi a despesa dessa empresa em cada mês, né? Então tudo o que for relacionado à apuração do resultado, né, do lucro líquido do período, essa empresa ela vai considerar as despesas que nós estamos enquadrando aqui. Beleza? Então olha só, a falta da despesa estar parametrizada, olha só, já gerou muitos indicadores. Então olha só, a importância da conferência dessas informações na hora de a gente subir todos esses dados para dentro do NuConte. Beleza? Seguindo aqui, nós temos a compras diversas. Em compras diversas, pessoal, nós iremos parametrizar os nossos gastos com fornecedores. O que essa empresa ela gasta com fornecedor? Então, se ela utiliza de água, luz, telefone, internet, manutenção de máquinas, serviço de pessoa jurídica, serviço de pessoa física, tudo isso ela vai enquadrar como compras diversas. Independente se esteja em custo ou esteja em despesa, tudo o que for gasto vai ser enquadrado como compras diversas, beleza? Então olha só, materiais consumidos na prestação de serviço. Poxa, eu precisei de um fornecedor para me fornecer esses materiais. Então, automaticamente é uma compra diversas, porque é um gasto com fornecedor. Agora, seguindo aqui,
nós temos, olha só, despesa com telefone, despesa gráfica, publicidade e propaganda, administrativa, manutenção, aluguéis, combustíveis, jornais, luz. Então tudo isso daqui vai ser enquadrado. Então eu posso selecionar o grupo sintético. Por quê? Essa empresa ela separa as depreciações, ó. Então se essas depreciações estivessem inclusas aqui também, nós não poderíamos parametrizar as depreciações. Deveríamos parametrizar uma a uma aqui, retirando a informação de depreciação. Muita atenção em relação a isso, porque nós estaremos considerando depreciação dentro de gastos com fornecedores, né? E automaticamente depreciação não faz parte, né, de gastos com fornecedores. Beleza? Então olha só, nós já seguindo aqui para baixo, nós temos despesas diversas, né, bens de pequeno valor, então também não precisa de um fornecedor para pegar, para obter, né, esse recurso. Descontos concedidos também, né, também aqui despesas com condomínio, então a gente está pagando aí um fornecedor também. E aqui também despesas indedutíveis, nós temos alimentação, serviço de terceiro e fornecedor. Também, né, são gastos com terceiros, aí, gastos com fornecedores, e precisaremos selecionar essas informações. Aqui para baixo já podemos observar que já não faz tanto sentido, né, são despesas financeiras, despesas tributárias, então não são gastos com fornecedores, e automaticamente a gente já selecionou tudo que a gente precisava para obter essas informações de compras diversas. Então, partindo desse pressuposto, vamos partir aqui agora para as despesas com pessoal. Então temos aqui o primeiro passo, que seria a variável de salários. Em salários, pessoal, nós vamos colocar tudo o que é salário. Então os salários vão impactar diretamente no dashboard da folha, né, onde a gente vai apurar, né, tanto o custo do funcionário quanto o rateio da folha, né, então a gente vai ter todo esse contexto incluído lá dentro dessa informação. Então aqui eu já consigo observar que salários ordenados, 13º, férias. Então, pessoal, lembrando muito que isso daqui vai de acordo com o seu entendimento. Então se você acha que você quer considerar que o plano de saúde é um salário, você pode colocar sem nenhum problema, né? Fica a seu critério considerar da forma como você quer visualizar nos dashboards, beleza? Então aqui eu estou parametrizando da forma que eu entendo. Então se você tiver concordando com isso que eu estou parametrizando, ótimo, né? Parametrize assim também. Mas se você não estiver concordando, não tem nenhum problema, parametrize da forma como você interpreta, não tem nenhum problema em relação a isso. Então aqui eu estou selecionando o que eu considero como salário, então salários, 13º, férias, estagiários, né, bolsa estágio. As rescisões eu quero considerar aqui também como uma despesa com pessoal. Temos aqui também serviço de pessoas prestadas de terceiro, pessoa jurídica. Nesse caso não é um salário, né, a gente já poderia considerar ela como compras diversas, beleza? Então eu vou voltar lá naquela variável, porque eu notei que falta algumas informações, e vou selecionar serviços prestados de terceiros e serviço de pessoa jurídica. Então eu já notei aqui que falta essas informações assim enquadradas, eu vou selecionar as duas informações que eu preciso obter para gerar também compras diversas. Beleza? Feito isso, nós vamos aqui para a parte de encargos, onde nós iremos parametrizar INSS e FGTS. Então, como é realizado aqui de forma separada, nós já podemos considerar aqui sem nenhum problema. Então, nesse caso, só o FGTS. Então, podemos parametrizar e salvar. Os benefícios, pessoal, ele é considerado... Então, todas essas variáveis que eu estou parametrizando, salários, encargos e benefícios, elas impactam no mesmo indicador, né? Porque é considerando o total da folha. Aqui, por exemplo, nós temos o plano de saúde, temos também aqui o vale transporte, e automaticamente temos também o refeições, né? Então eu considero essas três informações aqui desse balancete como um benefício, beleza? Então parametrizamos como benefício, ótimo. Agora vamos para a variável de depreciação. Então, pessoal, na variável de depreciação ela impacta também no EBITDA, né? Então nós precisamos tirar os recursos, né, que não estão impactados ali efetivamente na operação como um todo. Então, se vocês tiverem uma dúvida, voltem aqui também, ó. Vou aqui depreciação, ó, nós temos aqui o EBITDA, ele está localizado no resumo, avaliação estrutural. Então eu vou selecionar apenas os nossos depreciações, provisões e depreciações, que automaticamente ele vai selecionar as nossas depreciação, beleza? Então nós podemos também,
nesse caso aqui, pessoal, olha só, o classificador dela é 533, né? Então 533 ela já está buscando essa informação aqui de depreciação, beleza? Então parametrizando ela, ok. Pessoal, despesa financeira. Despesa financeira ela vai impactar também no nosso EBITDA, né? Nós vamos tirar os efeitos financeiros que essa empresa obteve lá. Então eu vou selecionar agora as despesas financeiras do grupo 57, beleza? Aqui, pessoal, as despesas não operacionais também impactam no EBITDA. Então, automaticamente nós precisamos notar se essa empresa obtém despesas não operacionais. Eu acredito que não, né? Despesas indedutíveis não são despesas não operacionais, muita atenção em relação a isso. Então essa empresa ela não possui, eu concluo aqui que eu não possuo conta para essa variável. Aqui também, pessoal, o imposto sobre o lucro vai ser um indicador que vai ser impactado no EBITDA. Olha só, vamos aqui, EBITDA, né? Despesa financeira, ela impacta no indicador de resumo também. Despesas não operacionais também, né? No EBITDA. E também aqui os impostos sobre lucros ele impacta no EBITDA, nos impostos, né, na aba de resumo e os outros também, né, para retirar essa informação. Então essa empresa, como ela é uma empresa do simples, ela não obtém imposto de renda e contribuição social, então eu não preciso parametrizar essas informações. Feito isso, pessoal, nós acabamos de finalizar a nossa parametrização e já conseguimos visualizar os dashboards. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Ele foi um pouco longo justamente para ser um pouco mais claro para vocês, né, que te dê segurança na hora de estar parametrizando. E, pessoal, mais uma vez, precisando de alguma coisa, temos o nosso chat aqui do Nuconte, que ele está disponível aí para que você consiga mandar, né, todas as suas dúvidas e já atendemos você imediatamente para solucionar todas as suas dificuldades. Então, pessoal, um grande abraço para vocês e até logo.